Livro do Moon e os Viajantes, autora Lisa Oliver. Capítulo 21, A Cerimônia. O mestre Eladriel pegou Merida nos braços e a levou até o acampamento deles. Você vai curar ela agora. Faz alguma coisa, gritava Gaia desesperada e aos prantos, enquanto dava tapas e chacoalhões em Frederic. Adriel a segurava tentando acalmá-la. Não posso fazer nada, sua irmã está morta. Retrucou ele com a voz pouco embargada. Então faça alguma coisa. Traga-a de volta, os sábios podem trazer pessoas de volta à vida. Continuou Gaia. Não é tão simples, eu só posso fazer isso uma única vez, e para isso teria que abrir mão da minha imortalidade. Eu não vou fazer isso, desculpe-me, ela morreu e não há nada que eu possa fazer. Retrucou Frederic. O que? Perguntou Aldo chegando junto de Galadriel. Merida, disse Gaia, chorando e se jogando nos braços de Aldo. Os olhos do Dailen começaram a se encher de lágrimas. Onde ela está? Perguntou Galadriel com a voz embargada. Naquela tenda. Apontou o príncipe. Os três irmãos entraram na tenda. Deitada sobre uma mesa de madeira estava o corpo de Merida. Ainda com as roupas sujas de sangue. Seu rosto, agora, um pouco mais pálido, estava coberto de sangue seco que escorreram de seus lábios ao pescoço. Era para ser eu, ela morreu para me salvar. Disse Gaia, chorando de joelhos ao lado da mesa. Ela era melhor de nós. Tão doce e boa, sempre viu o melhor nas pessoas. Disse Galadriel. Era a única que me via além de tudo que eu fiz. Me perdoe, irmãzinha, por tudo que já te fiz passar. Disse Aldo chorando e ajoelhando-se, do outro lado da mesa. Ela cuidou de mim como se fosse uma filha. Eu mal lembro do rosto da mamãe, mas lembro de cada palavra que Merida me dizia, da forma como ela peteava meus cabelos, e da comida dela, muito melhor que a do Aldo. Continuou Gaia com a voz embargada. Eu admito, minha comida era horrível. Lembro dos conselhos dela, ela sempre esteve do meu lado, principalmente, após a morte da Aurora. Eu me afundei na bebida, mas ela nunca me julgou por isso, sempre me dava água para que eu ficasse sóbrio. Continuou Aldo. Me sinto um pouco culpado por ter sido ausente todos esses anos. Disse Galadriel. Não é culpa sua, alguém tinha que trabalhar para nos sustentar, você sempre cuidou de nós mesmo longe, ela sabia disso e o amava mesmo estando longe. Disse Gaia. Ela lembra, a mamãe, ao invés de ruivo, nossa mãe tinha longos cabelos castanhos ondulados, mas era bela e doce como Merida. Sinto saudade dela, assim como sentirei muito a falta de Merida, minha pequena irmãzinha ruiva. Concluiu Galadriel com lágrimas escorrendo, silenciosamente, pelo seu rosto, uma Dailen incomparável, tanto como habilidade em combate como em personalidade. Disse Eladriel entrando na tenda. A rainha ordenou para que fossemos a Ramatila velar nossos mortos e nos organizar para o próximo ataque. Partiremos imediatamente. Então, logo partiram. Ramatila era uma cidade próxima onde as casas eram feitas de rochas. No centro da cidade ficava um grande templo feito de mármore, para onde levaram os mortos. Lá eles lavaram os corpos e colocaram vestes brancas. Frederic entrou no grande templo e caminhou por entre os mortos até que encontrou o de Merida repousando sobre uma mesa de mármore. Os longos cabelos ruivos ondulados dela se espalhavam pela mesa como se fossem a polpa de uma árvore. A pele dela, que um dia fora bronzeada, agora estava pálida e gélida. Aí está você. Disse ele. Senhor, o que está fazendo? Disse um sacerdote. Estou me despedindo. Respondeu Frederic. Então seja breve, logo. Precisaremos da mesa para preparar outro corpo. Disse o sacerdote, em seguida se retirou. Por alguns segundos Frederico observou Merida, relutante para não deixar que as lágrimas escorressem de seu rosto. Me desculpa por aquela noite, eu fui um completo tolo. Na verdade, eu sou um tolo, não deveria ser chamado de sábio, eu desprezei, talvez, a única pessoa que gostava de mim. Todos me acham um charlatão, talvez eu seja. Mas você não se importava com isso. Com quem vou comentar sobre os livros que leio? Ou conversar sobre coisas inteligentes e interessantes se todos acham isso um tédio? Os outros me acham um tédio, mas você, não, passava horas me ouvindo, e o brilho nos seus olhos enquanto eu falava era, talvez, uma das coisas mais bonitas que já vi. Seus olhos eram mais bonitos que todos os oceanos juntos. Era uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. E tenho que admitir uma das mais inteligentes. O que me surpreendeu foi o seu amor pelo conhecimento,
Ele era semelhante ao meu. Se eu pudesse, compraria todos os livros do mundo para ler com você. Ao mesmo tempo, você tinha medo do futuro e remorso pelo passado. Mal sabia que nada do que você fez foi capaz de apagar sua bondade, e seu arrependimento só mostrava o quanto era boa. Você era tão extraordinária, Merida, que nem sequer ao menos sabia reconhecer isso. Nem eu reconheci. Mas agora eu vejo claramente. Nenhum autor no mundo saberia descrever o quanto você era incrível. Meu sonho sempre foi ser imortal para estudar o mundo e adquirir todo o conhecimento que ele contém. Sempre me imaginei fazendo novas descobertas revolucionárias. Mas que graça teria eu fazer novas descobertas se não teria ninguém para compartilhar? Ninguém que me amasse de verdade. Ninguém que o amasse. Droga, Helena, você estava certa. A imortalidade não tem graça alguma quando você perde aqueles que ama. Então lágrimas começaram a escorrer do rosto de Frederick. Eu sempre julguei os sábios por abrirem mão da imortalidade deles e cá estou eu. Olha o que você fez comigo, Merida. Disse o sábio. Em seguida, começou a andar de um lado para outro, com as mãos na cabeça, como se estivesse desesperado e confuso ao mesmo tempo. Só parou quando olhou para Merida. Ele a observou por uns instantes e passou a mão no rosto gélido dela. Em seguida, subiu na mesa de mármore colocando o corpo de Merida no vão de suas pernas. De joelhos ele tirou uma faca do bolso de sua túnica, cortou uma de suas mãos e passou sangue na testa dela. Em seguida cravou a faca em seu peito e a retirou. Enquanto jorrava sangue ele deitou sobre ela. Suas mãos sujas de sangue se entrelaçam com as dela. Seu sangue atravessou os tecidos da roupa e percorreram as suas feridas mortais. Nos olhos de Frederick poderia ver as lágrimas escorrendo. A cada lágrima que caía de seu rosto, repousava no rosto de Merida, o qual ia ganhando cor novamente, até que Frederick suspirou e desmaiou. No mesmo instante, Merida inspirou fundo e abriu seus olhos. Então começou a olhar ao seu redor e viu vários corpos no chão. Logo virou para si e viu Frederick caído sobre seu corpo. Frederick, disse ela assustada, chacoalhando e tentando acordá-lo. Ele despertou devagar. Deu certo. Sussurrou ele com brilho nos olhos e sentando-se na mesa. Frederick, o que você fez? Perguntou ela, preocupada, se sentando na mesa. Eu te trouxe de volta. Disse ele sorrindo com a voz embargada. O que? Disse ela boquiaberta. Para isso você teria. Frederick, isso sonho. Meus sonhos não têm sentido se você não estiver neles. Os olhos de Merida se encheram de lágrimas, e ela puxou Frederick pela túnica dele e o beijou. Desculpa, eu não sabia se. Da última vez que eu fiz isso você ficou estranho. Disse ela se afastando. Está tudo bem, eu que peço desculpas, é que eu não estou muito acostumado a beijar garotas. Eu sei que é difícil acreditar devido ao meu tipo irresistível, mas sempre priorizei os estudos. Na verdade, eu não tinha certeza do que eu sentia por você. Eu estava confuso, e só fui perceber o quanto você era importante para mim quando eu a perdi. Me desculpa, Merida, por eu a ter magoado. Agora tenho certeza do que sinto, e era assim que eu deveria ter beijado naquela noite. Frederica puxou pela nuca e a beijou. Mesmo que suas mãos desajeitadas não soubessem muito o que fazer, Merida as conduziu até sua cintura. Ele a abraçou, ficou em pé e a suspendeu no ar até que se abaixou, fazendo com que os pés dela tocassem o chão. Ela era um pouco mais baixa que ele, então ele curvou sua cabeça para deixar o rosto dele junto ao dela. Mal posso esperar para ler todos os livros do mundo com você. Sussurrou ele se afastando. Será um prazer. Disse ela, sorrindo. Eles deram as mãos e saíram para fora do templo. Muitas pessoas esperavam em volta do templo para levar seus mortos quando os sacerdotes os liberassem. Gaia. Aldo. Galadriel, gritava a Merida procurando seus irmãos. Merida? Questionou Aldo ao ouvir sua voz, ficando completamente desestabilizado indo de encontro à voz. Merida continuou a chamar pelos irmãos enquanto caminhava pela multidão. Eu também escutei. Disse Gaia indo atrás dele. Seguida por Adriel, Galadriel e Eudora. Merida, gritavam Aldo e Gaia. Merida viu um Daelin de cabelos ruivos e correu para ele. Quando ele se virou era um rosto estranho. Me desculpe, eu pensei ser outra pessoa. Disse ela gentilmente. Aldo, tem certeza de que a ouviu? Perguntou Eudora preocupada. Sim, eu não estou louco. Disse Aldo desestabilizado e com a respiração um pouco ofegante. Eu também ouvi. Aldo pode ter muitos defeitos, mas sua audição é impecável.
Disse Gaia defendendo o irmão. Meu amor, ela se foi, eu sei que é difícil, disse Adriel tentando consolar Gaia. Merida, Merida. Gritou Aldo já com a voz embargada. Enquanto isso, Merida caminhava sem rumo seguida de Frederica até que escutou os gritos de Aldo, correu para onde estava vindo. De longe viu Galadriel e Eudora tentando acalmar Aldo enquanto Gaia chorava nos braços de Adriel. Aldo, gritou Merida. Aldo se virou e viu sua irmã que corria descalço. Seus cabelos ruivos estavam completamente soltos e brilhavam com a luz do sol. Suas vestes brancas estavam manchadas de sangue, fazendo com que ela parecesse um breve vislumbre fantasmagórico. Fantasma ou não, Aldo não se importou e correu desesperadamente na direção da sua irmã. Então ela pulou nos seus braços. Ele a abraçou caindo de joelhos. Logo Gaia chegou correndo e se jogou sobre os dois. Galadriel veio logo atrás e abraçou os três. Pensei que tinha perdido você também, disse Aldo com a voz embargada. Não é tão fácil se livrar de mim, irmão, eu sou um Anuk, disse Merida sorrindo. Me desculpe por não ter conseguido te salvar, você morreu por minha causa, disse Gaia chorando e em seguida abraçou a irmã. Não se preocupe, eu sei que faria o mesmo por mim, e não me arrependo, eu faria tudo de novo. Como é bom te ver bem, disse Galadriel sorrindo com lágrimas nos olhos. Também é bom ver vocês de novo, disse Merida e abraçou o irmão. Mas como é possível? Você estava prestes a virar comida de minhocas, brincou Aldo. Tudo foi possível graças ao Frederic, ele me trouxe de volta, disse Merida enquanto o sábio caminhava até eles. Frederic, disse Aldo se levantando e abraçando o sábio. De nada, eu entendo seu amor pela sua irmã, mas você está quase quebrando minhas costelas, disse Frederic um pouco sufocado. Então Aldo soltou. Obrigado, continuou o sábio. Em seguida, estendeu sua mão para Merida se levantar. Se você fez isso significa que abriu mão da sua imortalidade, disse Adriel. Parece que alguém gosta muito de mim, respondeu Merida com o rosto corado. Ai que fofos, eu sempre soube que formariam um lindo casal, disse Eudora indo abraçá-los. Escuta aqui, se machucar minha irmã, eu e Galadriel acabaremos com você, disse Aldo apontando uma faca para o rosto do sábio. Em seguida a aproximou, abruptamente, a faca do rosto dele fazendo Frederic se esquivar para trás em um susto. Então Aldo soltou uma gargalhada. Brincadeira. Eu não estou brincando, não, disse Galadriel sério, fazendo o sábio engolir em seco. Pare de atormentá-lo, onde está Freya? Perguntou Merida. Ela estava se preparando para sua cerimônia. Deve estar com os outros na frente do templo, respondeu Eudora. Todos foram para a frente do templo. Lá estavam Tess, Lars, Helena, Eudriel, Dru e Freya, todos de vestes brancas, assim como as pessoas ao seu redor. Freya, chamou Merida. Freya se virou e seus olhos se encheram de lágrimas. Uma caminhou na direção da outra e se abraçaram. Com lágrimas escorrendo de seu rosto disse Freya, eu não estava pronta para enterrar você. Nem eu para deixá-la, respondeu Merida. Depois Merida abraçou a todos. E eles caminharam junto do povo. Cada família carregava seus mortos em macas, todos com vestes brancas e flores que contornava todo o corpo. Foram até um lugar onde tinha muitas e belas árvores, também vários espaços com covas. Eles desciam seus mortos nas covas e jogavam um belo tecido de cetim que cobria todo o corpo. Depois jogavam terras sobre eles. Então um membro de cada família levava uma muda e plantava em cima de suas covas. O que estão fazendo? Perguntou Eudora a Galadriel. Estão devolvendo seus mortos de onde vieram. Dizem os contos que os primeiros Dailans vieram da terra. Então apenas estamos os devolvendo a ela. Quando morremos não deixamos nada. Com o tempo nossa carne apodrece e viramos poeira. Mas uma árvore de armidia pode viver milhares de anos. Então as plantamos sobre nossos túmulos para que as futuras gerações não se esqueçam de nós. E, assim, construímos nossas florestas com a memória de nossos antepassados que viveram sobre elas. Respondeu Galadriel. Que bonito, disse Eudora. Como seu povo lida com os mortos? Perguntou Galadriel. Nós os queimamos e jogamos suas cinzas ao vento. Nós usamos vermelho como sangue que representa a vida, e o falecido, cinza, pois é isso que ele se tornará, mas não nos apegamos a algo material. Os feitos de quem já se foi devem ser passados de geração em geração. É assim que mantemos a memória deles vivos. Isso também é muito bonito,
Eudora. Às vezes fico pensando o que os pais contarão a seus filhos sobre mim. Para meu povo, eu estou destinada a ser grande. Mas é isso que você quer? A ideia de ser grande é até bonita, mas nunca me atraiu muito. Eu estou aqui, darei meu melhor em cada batalha que lutarei. Mas depois almejo algo bem mais simples. Como que? Deixa para lá, é besteira. Claro que não, Eudora. Eu sou uma romântica tola. Disse ela sorrindo. Meu maior sonho sempre foi ser mãe, ter uma família, poder brincar com meus filhos. Algo que muitos desprezam ou dizem como se fosse um fardo. Já eu acho tão bonito poder cuidar de alguém, criar uma vida. É algo muito importante para querer deixar de lado. Eu a entendo perfeitamente. Uma das minhas memórias favoritas era quando meus pais brincavam com a gente. Eu, Aldo e Merida nos divertíamos horrores. Lembro que quando eles morreram, Gaia ainda era pequena. Eu queria proporcionar isso a ela, mas como estava completando maioridade e fui convocado para a guerra, eu enviava todo o dinheiro que recebia como soldado para eles. Cuidei deles de longe, mas sempre sonhei em um dia poder brincar com meus próprios filhos. Por que você ainda não teve filhos? Já é um Dailen adulto, não é? Galadriel riu. Sim, sou. É que eu nunca encontrei alguém com quem eu queira compartilhar esses filhos. Mas não se preocupe, Eudora, você terá seus filhos no momento certo, e eles serão lindos assim como a mãe. Disse ele afitando com os olhos. Galadriel, minha mãe está reunindo todos para falarmos sobre o próximo ataque. Disse o príncipe Adriel. No momento em que ele disse isso, um som de várias conchas foi soado. O que está acontecendo? Perguntou Eudora. Estamos sendo atacados. Fique perto de mim. Disse Galadriel sacando sua espada. Galadriel, Eudora e o príncipe corriam por entre as árvores, enquanto flechas de fogo caíam sobre elas. Os Dailens que estavam por ali corriam desesperadamente. Logo a floresta começou a ficar em chamas. Eudora parou e concentrou seu poder tentando conter as chamas. Eles se abaixaram por um certo tempo, mas as flechas que caíam começaram a incendiar de novo. Galadriel a puxou pelo braço antes que uma árvore caísse sobre ela. Levem os civis para o templo, gritou o príncipe Adriel para Galadriel e Eudora, estes que conduziram e protegeram alguns civis até o templo. Uma chuva de flechas se formou no céu. Adriel formou uma corrente forte de ar e lançou sobre elas, fazendo com que perdessem a força e caíssem como gravetos no chão. Ainda assim, alguns arqueiros se infiltraram e começaram a atirar nos civis. Gaia ao ver isso fez alguns escudos de terra emergirem do chão para que as flechas não os atingissem. Mas os arqueiros foram avançando cada vez mais. Gaia, corra para o templo! Gritou o príncipe ao vê-la ali. Não vou deixar você sozinho aqui! Gritou ela. Os Dailens corriam para dentro do templo. Alguns eram acertados por flechas e morriam antes mesmo de conseguirem chegar aos portões do templo. Junto dos arqueiros vieram alguns guerreiros blatos. Gaia e Adriel tentaram ao máximo lutar com eles, mas estava muito difícil. Quando um grande blato que estava na frente de Gaia, ela o viu ser atravessado por uma espada, atrás dele estava Lars. Ele golpeou mais dois, e começou a lutar com outros esquivando dos golpes, rapidamente, e apunhalando o blato. Outros guerreiros vinham correndo na direção de Adriel, Gaia e Lars, que se prepararam para lutar. Então, Helena pousou na frente deles e arremessou muitos feixes de luz que o atrasaram, dando tempo para que todos entrassem no templo. Enquanto Helena corria, um blato arremessou uma lâmina que acertou precisamente seu antebraço. Ela arrancou a lâmina do baço e continuou correndo. Quando estavam lá dentro, o príncipe selou os portões com uma corrente de ar. Meu amor, você está bem? Perguntou o príncipe examinando uma pequena ferida no braço de Gaia. Estou sim, foi só um arranhão. Respondeu ela. Covardes. Nos atacam em nossa cerimônia aos mortos quando estamos desarmados e vulneráveis. Disse Galadriel a Gaia e Adriel. Onde estão os outros? Perguntou Helena se achegando a eles junto de Lars. Devem estar na sala de reuniões. Eu fiquei esperando Adriel. A rainha estava chamando todos para lá. Eu estava procurando vocês para avisá-los antes de tudo acontecer. Disse Gaia a Helena e Lars. O importante é que estamos aqui. Agora temos que fazer algo para proteger essas pessoas. Disse Lars. Não posso deixar minha mãe lá fora, sozinha. Eu tenho que ir. Disse Adriel andando de um lado para o outro. Você não vai a lugar algum. Está querendo morrer? Disse Gaia segurando o braço dele. Seus irmãos também estão lá fora. Quer que eles morram.
continuou o príncipe. A essa altura eles já devem estar na sala de reuniões. Se estiverem juntos estão mais seguros do que a gente. Lars está certo. Precisamos proteger esses Dailens. Não são guerreiros, não sabem se defender, então precisam de nós. Disse Galadriel segurando os ombros de Adriel. Como faremos isso? Perguntou Eudora. Imediatamente eles sentiram o chão tremer e as estruturas do templo se abalarem. Um grande barulho foi ouvido nos portões do templo como se alguém tivesse tentado arrombá-lo. O que é isso? Questionou Lars olhando para a entrada do templo. Dominadores? Pensou Gar em voz alta. Lars, eu não estou me sentindo bem. Disse Helena apoiando-se em Lars. Ele olhou para o antebraço dela e viu que a ferida estava escura e sua escuridão parecia se espalhar. Helena foi ficando cada vez mais fraca até desmaiar na frente de Lars. Então com uma grande rajada de vento os portões se abriram e puderam ver uma dominadora de ar vestindo a armadura escura do exército de Amon. Ela estava acompanhada de muitos blatos e soldados. Estavam prestes a entrar no templo quando uma enorme sombra passou sobre eles. Eudora sentiu um arrepio na espinha. Logo, em seguida, chamas azuis consumiram todos os inimigos fora do templo. Capítulo 22 Novos aliados. Dalens e humanos fardados gritavam desesperadamente, corriam atropelando uns aos outros. Helena estava paralisada assistindo toda aquela cena. Quando olhou para o chão viu uma grande poça de sangue e mãos moribundas saindo de dentro dela. Depois viu uma pilha de corpos de humanos e Dailens. Então, ela acordou ofegante. Está tudo bem? Perguntou Eudora que estava sentada do lado da cama de Helena. Foi só um sono ruim. Respondeu ela ofegante. Então olhou para seu braço direito e ele estava coberto por faixas. Onde estou? Perguntou se levantando. Está segura? Foi um pouco difícil para Frederic tirar o veneno agora que é um normal, mas, no fim, deu tudo certo. Lars passou a noite inteira do seu lado. Parece que ele gosta mesmo de você. Contou Eudora sorrindo, fazendo Helena soltar um breve sorriso. Também aconteceu um milagre. Como assim? Ontem chegaram novos aliados. Parece que o poderoso Leão Dourado apenas nos usou como uma distração para desviar os olhos dos contatos de Amon. Ela moveu pequenos grupos de soldados disfarçados de civis pelo próprio reino, e eles partiram em navios de Kaur, navegaram contornando toda a horda de Dasos e desembarcaram aqui. Como sabiam onde estávamos? O reino da Folha é o único que faz fronteira com as Montanhas Cinzentas. Eles iriam mais para a fronteira, mas os navios da Folha os pararam antes. Através de uma conversa pacífica perceberam que eram aliados, então eles desembarcaram aqui. Espera, de onde você disse que nossos aliados vieram mesmo? Kaur. É isso mesmo, uma pequena parte de nossos aliados tem cerca de 7 a 10 metros. Tal informação deixou Helena boquiaberta. Onde eles estão? Foram para o acampamento. Através de um mensageiro a rainha fez um acordo com Amon. Nossa próxima batalha será travada nos campos de Fatakari. Assim não envolverá civis. Nosso exército partiu de manhã para montar acampamento. Eu insisti que ficaria com você. Merida também ficou para nos guiar. Eu disse que partiríamos assim que você acordasse, caso estivesse bem. Então vamos. Helena, Merida e Eudora partiram. Cavalgaram algumas horas, até chegarem no acampamento. Eles ergueram várias tendas perto da cachoeira de Lamalur que ficava pouco antes dos campos de Fatakari. Tinha todos os tipos de pessoas no assentamento, Dailens, humanos, alguns licos, gigantes e até alguns anões. Até que enfim vocês chegaram. Quase pensei que estavam mortas. Disse Tess com o cabelo molhado, enquanto as meninas desciam do cavalo. Acredito que tenha gostado da surpresa. Provocou Helena. Não posso afirmar isso, sacerdotisa. Retrucou Tess. Vão se banhar com as outras na cachoeira antes que chegue a vez dos rapazes. Afinal, é bom estar limpinha antes de pôr toda aquela armadura. Disse ela enxugando os cabelos. Eudora, Merida e Helena foram até a cachoeira, onde as mulheres se banhavam. A maioria já estava saindo quando elas entraram. Por estarem todas juntas, não ficaram completamente nuas. Mantiveram o vestido de tecido fino que usavam por baixo. Merida e Eudora saíram logo da água e se vestiram. Helena, porém, permaneceu debaixo da água que caía, relaxando sua cabeça, tentando assimilar tudo o que houvera sonhado na noite anterior, até que despertou e percebeu que já havia passado tempo demais ali. Estava prestes a partir quando se virou e deparou com Lars caminhando lentamente em sua direção. Ele estava sem camisa,
deixando à mostra algumas de suas cicatrizes de batalha. Ela sentiu seu coração acelerar e seu corpo tremer a cada passo que lhe dava em direção a ela. Quando, finalmente, chegou junto dela, os olhos de Lars estavam fixados nos olhos de Helena. Ele a admirava como se fosse a coisa mais sublime que havia visto. Ele passou os dedos pelos cabelos molhados dela, depois acariciou seu rosto. Helena, também, mantinha seus olhos fixados em Lars como se estivesse hipnotizada, movida pelos seus sentimentos. Helena não resistiu e o beijou erguendo seus pés para alcançar os lábios de Lars. Este que com uma das mãos a puxou pela cintura e a outra percorreu seus cabelos molhados até sua nuca. Lars, sem perceber, começou a dar passos para frente, fazendo com que os dois passassem pelo grande fluxo de água e chegassem até uma coluna rochosa. Então ele a colocou contra a parede. "Como está seu braço?" perguntou ele, observando o braço enfaixado. "Ainda dói um pouco, mas está bem melhor", disse ela sorrindo. "Ontem tive medo de te perder." "Jamais me perderia. Eu vi o meu futuro e você está lá." "Sempre esteve lá", disse ela enquanto o abraçava. Então voltaram a se beijar até que foram interrompidos por uma voz que ecoava longe. "Helena, você ainda está aí?" dizia a voz. Era Merida, que andava por volta da cachoeira. "Os meninos querem saber se já podem tomar banho, mas tenho que ter certeza se já saiu", continuou. Helena e Lars riram baixinho. "Eu tenho que ir", disse Helena rindo. "Tudo bem", disse Lars tentando segurar o riso. Helena saiu de trás do fluxo de água e caminhou até Merida. "Ah, você está aí. Te procurei por toda parte, não sabia se já havia se banhado." Então Merida removeu a água de sua roupa e de seus cabelos. Então elas saíram dali. "Helena", chamou o príncipe quando viu elas chegando no acampamento. "Minha mãe deseja falar com você." Helena seguiu o príncipe até uma grande árvore onde, aos pés dela, estava sentada a rainha em um pequeno trono de madeira. Ao lado dela estava uma gigante de, aproximadamente, uns 7 metros. "Helena, esta é Kalia, ela é uma princesa da terra de Kaur", disse a rainha. "Muito prazer", disse a princesa se curvando para cumprimentar Helena. Ela tinha aparência bem semelhantes à humana, possuía pele clara e longos cabelos castanhos, vestia calças e roupas de peles, também portava um grande machado, mesmo assim parecia ser muito gentil. "Te chamei aqui para lhe pedir um conselho. Amanhã batalharemos junto de nossos aliados em Fatakari, na divisa entre nossas terras e a dos prateados. Quero saber o que acha sobre isso. Seus sonhos mudaram. Acha que agora teremos mais chances?" perguntou a rainha. Helena abaixou sua cabeça e disse: "Infelizmente, não. Eu ainda sonho com uma pilha de corpos, e muito sangue." "Então acha que não é uma boa decisão ir para os campos amanhã?" continuou a rainha. "Uma senhora uma vez me disse que o que tem de acontecer, vai acontecer, indo para os campos ou não. Acredito que meus sonhos não irão mudar. Em algum momento, ele vai acontecer. Demorou algum tempo, para que eu entendesse. Meu conselho é que esteja pronta para isso", concluiu Helena. A rainha pensou por alguns instantes, e ordenou a um soldado: "Avise a todos para descansarem e se prepararem, pois amanhã ao nascer do sol marcharemos para Fatakari. Leve os dragões para a montanha Grali. Ela fica perto de Fatakari, e siga como combinamos." O soldado se curvou. Em seguida, saiu para cumprir o que Gida havia lhe ordenado. Capítulo 23. Os campos de Fatakari. Lars estava de armadura na ponta de uma pequena colina, de frente para os campos de Fatakari. Ele observava o horizonte. Helena veio caminhando por trás dele. "Fiquei pensando no que me falou na cachoeira. Eu estava na sua visão, não é?" Helena hesitou por uns instantes até que disse, mas havia dor em suas palavras: "Sim. Como eu estava nela." Helena ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não conseguiu dizer uma única palavra. "Na hora eu achei bonito. Senti como se, talvez, estivéssemos destinados a ficar juntos, mas depois lembrei que você me disse uma vez: suas visões nunca são boas, sempre vê apenas o caos e a destruição." "Eu estava morto, não estava?" perguntou Lars. "Não tenho certeza", respondeu Helena com um semblante triste. "Como assim você não tem certeza?" "Estava caído entre os mortos em um grande campo. Eu tentei te curar, mas não sei se consegui. Só me lembro de levantar meu olhar para o horizonte e despertar." "Como eram os campos?" "Iguais a estes", respondeu com a voz embargada. "Você sabia o tempo todo que eu iria morrer aqui, e não me disse uma única palavra."
disse ele quase rangendo os dentes. Faria alguma diferença? Disse ela com a voz embargada. Saia daqui, por favor. Pediu ele tentando não se alterar. O que eu sinto por você é real, Lars. Eu me afeiçoei a você. Na última vez que tentei impedir uma visão eu acabei perdendo quem eu amava. Pensei que, talvez, se eu não dissesse nada, as coisas poderiam ser diferentes. Continuou ela. Vai embora, agora, pediu ele, novamente, inspirando fundo. Deixe ao menos eu abençoar sua armadura. Disse ela tentando tocar nele. Eu já disse para ir embora. Disse ele tirando as mãos dela do peito dele. Sua voz já estava uma mistura de ira e tristeza. No canto de seu olho podia ver uma pequena lágrima escorrendo. Então Helena voltou ao acampamento angustiada. Entrou em uma cabana, onde as garotas se vestiam. Elas prenderam os longos e brancos cabelos de Helena em uma trança raiz. Vestiram-na com a armadura prateada que a rainha lhe dera. Pouco tempo depois, os soldados da rainha começaram a fazer formação. Alguns montaram nos cavalos e começaram a marchar. No alto da montanha de Grali estava Eudora, Esdras e um soldado. A rainha pediu para que eu trouxesse vocês aqui para se transformarem longe dos exércitos. Nos vemos em campo de batalha. Disse o soldado. Em seguida, começou a descer a montanha. Ele fala como se fosse fácil assim. Disse Eudora. Não é difícil se transformar, tenho mais dificuldades em voltar à forma humana. Ainda assim, é fácil, perto de tentar controlar o seu dragão e convencê-lo a não destruir tudo. Aragorn não é assim, ele sempre ajuda os outros quando pode, disse Eudora. Em seguida começou a encarar Esdras com um olhar de desconfiança. Por que está me olhando assim? Perguntou ele. Por que você veio para cá? Eu já disse que você me fez mudar de ideia. Me disse que todos têm uma escolha, e eu escolhi ajudar. Afinal, em meu povo, sou um humano antes de ser um portador. Como conseguiu convencer ele? Perguntou Eudora. Eu disse que queimaríamos algumas coisas. Ele gosta disso. Quando ele estava voando sobre Daços, eu disse a ele que se não me deixasse voltar à minha forma, Aragorn o mataria. Foi a vez em que eu voltei mais rápido. Acho que Baltazar tem um pouco de medo dele. Mentira. Soou uma voz grave na cabeça dos dois. Pare de contar bobagens. Se eu quiser vou agora mesmo e acabo com todos aqueles vermes. Continuou a voz. Eu não deixaria ir a lugar algum. Disse a voz grave e suave de Aragorn. Aragorn, precisamos de você. Logo haverá uma batalha, e eu poderei ajudar melhor se estiver em sua forma. Disse Eudora. É mais difícil do que parece, pequena. Tem que controlar bem suas emoções para não machucar seus amigos. Nós só fizemos isso uma vez. Tem certeza que está pronta para fazer de novo? Eudora hesitou por alguns instantes, ficando em silêncio. Está perdendo seu tempo com ela. É só uma moça fraca e medrosa. Não serve para ser uma portadora. Disse Baltazar. Você não a conhece como eu. Não a subestime. Respondeu Aragorn. E você, Baltazar, vai lutar conosco? Por que eu faria isso? Questionou o dragão azul. Pela nossa família. Estão indo contra Amon. Não se lembra o que ele fez? Não. Gostaria de vê-lo queimar. Provocou Aragorn. Não seria uma má ideia. Respondeu Baltazar. Então vamos. Disse Esdras, aproximando-se da ponta da montanha. Espera, eu não estou pronta. Não sei como fazer isso. Disse Eudora. Tem que conversar com seu dragão. O meu é bastante egoísta, mas ela nunca me deixaria morrer, porque assim ele também morreria. Por isso a maneira que eu encontrei é sempre estar à beira da morte. Você também vai encontrar a sua. Disse Esdras. Em seguida se jogou para trás, despencando da montanha. Enquanto caía, seu corpo começou a se modificar e logo um grande dragão azul voou sobre o céu. Um pouco antes disso, quando o exército da rainha Gida e seus aliados chegaram aos campos de Fatacari, viram de longe o exército de Amon. Eles não se mexiam, como se esperassem por algo. O que está acontecendo? Questionou a rainha Helena montada em seu cavalo. Eu não sei, algo parece errado. Respondeu Helena. Gaia desceu de seu cavalo e ao colocar os pés no chão exclamou para a rainha. Senhora, há algo de errado com essa terra. Ao dizer isso uma mão puxou seu pé. Gaia tentou desprender-se rapidamente. Então do chão começaram a sair corpos de soldados moribundos, e eles começaram a atacar o exército da rainha. Eles puxavam soldados de seus cavalos, e os dilaceravam, com suas espadas, machados e lanças. Deixando a rainha e todos alvoroçados,
Os cavalos pulavam e relinchavam, tudo se tornou um grande caos. Em seguida, Amon levantou sua espada e o exército que estava com ele, agora, começaram a partir para a batalha. Então, alguns gigantes saltaram por eles e começaram a ir em direção ao exército de Amon. Eles chutavam os blatos e outros dailens, mas alguns blatos gigantes chegaram e começaram a lutar de igual para igual. Estava cada vez mais difícil para a rainha manter seus exércitos ali. Eles eram rápidos, mas não tão fortes. "Chame a Freya!" exclamou a rainha agida. Então um dos seus soldados soou uma concha. Freya, como sempre ficava na retaguarda, ao ouvir o chamado entrou em campo montada no grande lobo branco. Ele ia desviando das flechas e dos inimigos que iam atacando. Ao chegar mais no centro da batalha, Freya saltou de seus ombros e fincou sua lança no chão e começou a levantar os corpos que haviam morrido. Alguns inimigos tentaram impedir, mas foram arremessados longe com a luz de Helena. "Faça o que precisa fazer. Eu cuidarei deles", disse Helena. Em seguida, ela começou a lançar luz em tudo ao redor de Freya, abrindo um espaço para ela se concentrar. "Seria uma boa hora para pedir o poder do seu Senhor dos Céus", disse Freya a Helena. "Tem muitos dos nossos aqui, certamente, não é a melhor hora", respondeu Helena. Ela sentiu um arrepio como se estivesse prevendo algo, então olhou para trás e viu o arqueiro negro apontando uma flecha para ela a alguns metros de distância. Quando ele soltou a flecha, Helena direcionou sua mão a ela e a quebrou com sua luz enquanto estava no ar. Ele correu em direção a ela para soltar outra flecha, mas ela o parou com a luz e o jogou no meio de onde os gigantes lutavam. A tropa de elite ficava na retaguarda do outro lado, usando seus poderes de dominação para comprimir ainda mais o espaço do campo de batalha. Eles criavam redemoinhos, tempestades de areia e arremessaram lanças de gelo pelo campo de batalha. Os dominadores da rainha tentavam desfazer essas armas naturais, porém era difícil, pois estavam em menor número. Até que uma grande sombra passou sobre eles e no alto dos céus viram o grande dragão azul, e ele voou sobre a batalha, foi até a tropa de elite e começou a queimá-los. Um pequeno grupo de dominadores criou no chão como se fosse uma toca para se proteger e, também, Amon, este que começou a girar sua espada no alto de sua cabeça, como se estivesse chamando algo. Então viram uma grande nuvem em movimento. Parecia uma aglomeração de insetos visto de longe, mas conforme foram se aproximando puderam ver que eram criaturas bem maiores. Se tratava de asteres moribundos. Eles voaram em direção a Baltazar. Ele jogou uma enorme quantidade de chamas e conseguiu queimar alguns, mas eles eram muitos. Uma boa parte desviou das chamas azuis e pousaram no copo de Baltazar. Como uma infestação de formigas se espalharam pelo corpo do grande dragão e começaram a esfaqueá-lo com suas espadas. Eles fincavam com muita força como se estivessem cavando uma terra. Baltazar começou a se mexer desesperado, soltando fogo desordenadamente para todos os lados, mas não conseguia se livrar deles. Alguns dos asteres foram até a cabeça do dragão e começaram a perfurar seus olhos, fazendo o dragão soltar um grande rugido. Ele começou a soprar fogo em si mesmo, queimando alguns asteres. Então ele caiu no chão e fez levantar uma enorme poeira. Eudora do alto da montanha escutou o rugido do dragão. "Aragorn, eles precisam de nós. Eu estou pronta", exclamou Eudora, fechando seus olhos com força. Quando elas os abriram estava como os olhos de um dragão. Enquanto isso todos lutavam bravamente. Apesar de estarem em menor número com a ajuda dos gigantes, Freya e Baltazar conseguiram se sair melhor. Havia mais soldados vivos da rainha do que os de Amon, forçando alguns a recuarem. Helena mal conseguia pensar no que estava fazendo. Seu corpo fez quase tudo no automático. Ela seguia matando um a um em campo de batalha tão friamente que parecia que sua alma não estava no seu corpo, deixando seu rosto e armadura cobertos de sangue até que algo a despertou. No meio do campo, ela viu Lars lutando com um blato de uns 4 metros. O blato deu um soco e apagou Lars, fazendo-o cair alguns metros perto dela. Depois ele foi atrás de sua vítima a fim de dar-lhe o golpe final. Porém Helena mal pensou e correu na direção do blato e com as mãos envolta em luz. "Não!" ela gritou, mas, antes que chegasse a disparar seu poder com as costas das mãos, o blato a arremessou longe, como se estivesse espantando uma mosca de seu prato, fazendo com que as costas dela colidissem com uma rocha que estava a poucos metros dali. Helena sentiu suas costelas quebrarem com a colisão, mas quando o blato estava a dar o golpe final em Lars, ela reuniu suas forças e soltou seu poder através das mãos. Ainda que trêmulas, a luz arremessou o blato até uma rocha pontuda, o cortando ao meio.
Helena reuniu suas últimas forças e se rastejou, até Lars, um caminho curto, mas doloroso. Ela sentia suas costas doerem a cada centímetro que rastejava, um jato de sangue quente veio à sua boca. Ela cuspiu e continuou a se rastejar, até que chegou ao corpo de Lars. Ela repousou a cabeça no peito dele, com uma de suas mãos colocou no peito dele e a outra manteve no próprio abdômen. Então começou lentamente a curá-lo. Em um susto, Lars despertou, e viu Helena caída sobre seu peito. Ele a virou e viu que na sua boca tinha muito sangue. Então a pegou no colo rapidamente e correu. Mais à frente encontrou um soldado moribundo de Freya. Me leve até Frederick, disse Lars ao soldado. Este assentiu com a cabeça, e começou a escoltar Lars junto de outros 2 soldados moribundos. Eles corriam enquanto o exército de Amon recuava. Logo, Lars chegou a Frederick e deu a ele o corpo de Helena. Ela resmungava algo. Eu estou aqui, me perdoe por hoje cedo, disse ele acariciando os cabelos dela. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, sussurrava com muita dificuldade. Lars começou a olhar em volta e viu o que havia restado daquela batalha. Por todo lado que ele olhava, um mar de corpos, gigantes, blatos, dalens humanos. Freya caminhava por entre os mortos à procura de algum sobrevivente. Quando ele olhou para baixo, viu que pisava em uma grande poça de sangue. O seu sonho. Sussurrou a si mesmo boquiaberto enquanto observava aquela cena. Então ele ouviu um grande som de chofar. Quando virou para trás, ele viu Amon retornando com um novo exército. Por alguns instantes, sentiu um frio em volta de medo, subir a espinha. Mas um som mais estridente ecoou por todo o céu. Acima das nuvens ouvia-se o rugido do dragão preto e vermelho. Ele cortou as nuvens e desceu, abruptamente, com suas chamas vermelhas. Ele criou uma grande parede de fogo, em volta do campo de batalha, impedindo que as tropas de Amon avançassem sobre eles. Em seguida, ele pousou no chão ao lado de Baltazar que estava caído e soltou um enorme rugido. Irmão, o que fizeram com você? Disse Aragorn tentando com o rosto levantar a cabeça do irmão que estava caído. Aqueles vermes. Disse Baltazar cuspindo sangue. Hoje, você salvou mais do que matou. Estou orgulhoso de você. Nossa mãe também estaria. Sentirei falta de brigar com você. Disse Baltazar soltando uma fraca risada. Em seguida ficou em silêncio e seu corpo começou a se modificar, até que voltasse à sua forma humana. Esdras estava com seu corpo todo cortado e seus olhos perfurados, assim como Baltazar estava. Então, assim é o fim? Disse Aragorn olhando para ele. Em seguida, o dragão começou a andar sobre suas 4 patas e logo lançou voo. Quando a parede de fogo se apagou, não havia exército nenhum atrás, mas apenas rastros daqueles que haviam recuado. Capítulo 24 – A última batalha. Já se passaram 3 dias desde a última batalha e não vimos nenhum sinal dele. Por quê? Questionou a rainha Freya, enquanto elas conversavam em uma tenda. Ele estava preparado para um dragão e não 2, isso prova que deixamos ele confuso em relação às nossas forças. Ele nunca recua à toa, sempre tem algum plano em mente. Da última vez que recuou, demorou 20 anos para voltar a atacar. Não acho que vá demorar tudo isso agora, mas 3 dias não são nada. Não podemos dar tempo a ele. Quanto mais tempo ele tiver, mais forte ele ficará e mais difícil será de derrotá-lo. Temos que atacá-lo imediatamente. Respondeu Freya. A rainha pensou nas palavras de Freya e moveu seu exército até perto do grande castelo. De dentro dele saiu um exército de blatos que aguardavam em frente do castelo em posição de ataque. Para a surpresa dos blatos, nenhum soldado da rainha se moveu, apenas uma mulher caminhava na direção deles. Se tratava de Helena. Ela andava ainda com um pouco de dificuldade, mas caminhava firmemente. Quando ela chegou a apenas uns 10 metros de distância entre eles, ela se ajoelhou. Nesse momento, toda a linha de frente da rainha vendou seus olhos. Os blatos permaneceram confusos. O que ela está fazendo? Perguntavam uns aos outros. Helena seguia a sussurrar. Senhor, dá-me seu poder mais uma vez, para que eu derrote meus inimigos e essa guerra cesse, apenas uma última vez. Suplicou ela. Pode atirar. Disse um comandante blato a um arqueiro. Ele esticou o seu arco mirando em Helena, mas algo chamou sua atenção enquanto a observava. Ela parou suas súplicas e quando abriu seus olhos, eles estavam acesos como estrelas. O que é isso? Disse o arqueiro. Antes que completasse sua frase, um clarão tomou conta de todo o ambiente.
e fileiras de soldados blatos foram arrastadas pela luz até colidirem com seus corpos nos muros do castelo, fazendo caírem mortos. Os poucos que sobreviveram começaram a ficar apavorados, mas do chão onde estavam, os corpos dos mortos começaram a se levantar. Helena desmaiou e Drew, em forma de lobo, junto de Lars correram até Helena e a pegaram, levando-a de volta à formação. O exército de recém-levantados começou a correr em direção ao exército da rainha, porém eles não se mexeram. De trás da linha de frente da rainha, começaram a sair muitos soldados moribundos, os quais foram mortos na última batalha. Agora, comandados por Freya, eles colidiram com os soldados de Amon e começaram a lutar. Agora, ordenou a rainha às suas pequenas tropas que restaram e eles foram em direção ao castelo para invadi-lo. Do lado de dentro do castelo, alguns soldados de Amon arremessavam de catapultas grandes roxas e óleo fervendo aqueles que tentavam escalar os muros, mas foram consumidos por chamas vermelhas. Só então perceberam a presença do grande dragão que havia chegado, repentinamente, cortando as nuvens. Logo os astéres moribundos começaram a persegui-lo. O dragão voou cada vez mais rápido. Então ele fez uma manobra no ar como uma cambalhota para trás e lançou suas chamas naqueles que o perseguiam, pois agora os enfrentava de frente. Não demorou muito para que todos fossem consumidos pelo fogo. Aldo, Theis, Lars de Galadriel junto de alguns soldados conseguiram escalar os muros. Eles desceram ao chão e começaram a lutar com os soldados que estavam lá dentro. Rápido, Theis, disse Lars enquanto lutava com os outros soldados para proteger Theis, essa que com algumas gambiarras usando pólvora fazia uma bomba improvisada no portão. Está quase, respondeu ela, finalizando. Em seguida, criou faíscas com 2 pedras. Ah, vai explodir! Gritou e saiu correndo. Eles a seguiram desviando dos soldados de Amon. Um grande estrondo soou e junto com ele veio uma grande fumaça no portão. Quando ela se foi, viram que os portões foram arrombados. Então o exército da rainha seguiu por ele na tentativa de tomar o castelo. Mais distante dali estava Freya. Ela observava de longe enquanto controlava o seu exército moribundo. O grande lobo branco começou a rodeá-la como se fosse um pequeno gato querendo atenção. Ela colocou suas mãos sobre ele e começou a acariciar os pelos dele. Me leve até meu pai, pediu a Dailen. O lobo começou a rosnar e moveu-se até a frente dela, como se não quisesse que ela entrasse em batalha ou se aproximasse do castelo. Eu tenho que ir agora, não se preocupe, ele não vai me machucar, eu preciso vê-lo, só eu posso pará-lo, senão todas essas mortes serão em vão, inclusive as do seu povo. Explicou Freya, aproximando-se lentamente e colocando suas mãos no rosto do lobo, mesmo enquanto rosnava. Ele balançou sua cabeça como se não quisesse fazer aquilo, mas abaixou lentamente, então ela subiu. Ele correu para o campo de batalha se desviando das flechas e golpes. Logo, em seguida, entrou para dentro dos portões do castelo e só parou de correr até chegar a uma pequena porta que dava acesso à parte de dentro do castelo. Pode ir agora, disse Freya descendo do grande lobo. Em seguida, Drew correu para onde estava acontecendo o maior combate e começou a abocanhar os soldados de Amon. Um grande caos se tornou no lugar onde estavam. Todo soldado que eles matavam, logo reerguia-se e começava a lutar a favor de Amon, tornando, assim, seu exército cada vez maior. Os poucos dominadores que restaram, começaram a lutar contra os dominadores da rainha. O grande dragão de Eldora retornou e começou a incendiar os arredores dos muros e também aos arqueiros que estavam neles. Freya seguia pelos corredores com sua lança. Ela lutava com cada blato que aparecia e quando os matava, logo os levantava e fazia que a seguissem. No alto da sacada do quarto de sua falecida esposa estava Amon observando tudo o que acontecia no chão do castelo. Com pequenos movimentos ele reerguia aqueles que morriam em combate. Seja bem-vinda de volta. Em outras circunstâncias, eu estaria feliz em recebê-la, disse ele ao sentir Freya se aproximando. Essa é uma bela sacada, daqui dá para ver tudo, as grandes montanhas cinzentas que nos rodeiam, bem mais à frente os campos de Fatakari que fazem fronteira com o reino da folha. Sua mãe adorava essa vista. É impressionante como você se parece com ela. Ele se virou. Suas semelhanças vão além da aparência. Ela era boa. Acreditava que o Dumum poderia ser um lugar melhor. Ela dizia que eu era teimoso. Ele soltou um leve sorriso de canto de boca. Se ela visse que sua filha puxou isso para mim, certamente, ficaria bastante zangada, mas logo daria risada. Poucas coisas faziam tirar o sorriso da rainha Gidesen.
Quem a via sorrindo mal sabia as dores que ela carregava. Isso era o que eu mais amava em sua mãe. Enquanto eu estava revoltado com o mundo, ela sempre via a esperança. Mas a vida é cruel demais para aqueles que sonham. Infelizmente, essa é uma verdade. Ele parou por uns instantes e ajeitou sua postura. É por isso que, em algumas ocasiões, temos que ser determinados, Freya, ou nunca conquistaremos nada. Se veio aqui pensando que me faria mudar de ideia, vá embora, está perdendo seu tempo. Disse ele virando-se e continuando a observar o chão do castelo. Freya andou até a sacada e ficou atrás dele enquanto empinava sua lança. Pai, você tem que parar. Disse ela com os olhos cheios de lágrimas. Não, só falta o último passo. Assim que eu chegar nas terras verdejantes, ninguém poderá me parar. Eu levarei nosso povo para casa, pois eu prometi eles e a sua mãe. Se pretende me matar com esta espada pode desistir. Você prometeu a ela, mas não acredito que era isso que ela queria. Disse Freya com a voz embargada. Você não sabe de nada, é só uma criança, porque o senhor quer me matar. Resmungou Freya. Pare de besteiras, Freya, eu jamais te mataria. Mas é isso que acontece na guerra, os pais enterram seus filhos. Se você continuar, em algum momento isso vai acontecer. Então ela começou a chorar. Eu não me importo de morrer, mas não quero deixar esse mundo miserável para meu filho. Ao dizer essas palavras Amon levantou lentamente a cabeça e ficou congelado por alguns segundos. Filho, sussurrou ele virando-se, e se separou com Freya aos prantos. Do que você está falando? Perguntou ele ainda embasbacado. A vida é o oposto da morte. Quando se tem o dom da morte, pode-se identificar a vida. Disse Freya pegando a mão dele e colocando em sua barriga. Sinta. Disse ela. Os olhos de Amon falharam por alguns instantes, logo voltaram a ficar entenebrecidos. Ele se ajoelhou ainda com as mãos na barriga de Freya, então ela começou a falar com a voz embargada. Eu quero que ele cresça e tenha amigos, e que esses amigos não morram enquanto criança. Quero que possa brincar ao invés de lutar. Quero que ele aprenda artes e outros conhecimentos ao invés de como empunhar uma espada. Quero que ele seja feliz em um mundo onde haja paz e não guerra. Mas, também, quero que ele seja forte e determinado como o avô, que lute para proteger aqueles que ama, também que ele sonhe, e que ninguém tire seu sorriso como sua avó. Essa é a vida que quero para ele, mas isso não pode acontecer em um mundo em guerra. Amon ainda de joelhos, continuava sem fala, então Freya se ajoelhou junto dele. Pai, por favor, pare. Pediu ela gentilmente. Essa era a vida que eu quis para você. Eu falhei. Sussurrou ele. Mas as coisas podem ser diferentes agora. Respondeu Freya. Eu poderia te prometer que eu pararia, mas não responda pelos meus atos de amanhã. Eu não conseguiria ficar parado se eu visse meu povo sofrer de novo. Eu não confio nos humanos, Freya, e você também não deveria confiar. Logo eu entraria em guerra de novo. Para que ele possa viver nesse mundo que você idealizou para ele, uma coisa precisa ser feita. Ele pegou a lança da mão de Freya e enterrou dentro de si. Não, gritou Freya desesperada. Ele tirou a espada de si e caiu deitado. Freya colocou sua cabeça em seu colo, enquanto chorava desesperada. Ele, com as mãos sujas de sangue, limpou as lágrimas que escorriam do rosto de Freya. Não chore, minha pequena Agida, construa o mundo que eu falei em lhe dar. A voz dele começou a embargar um pouco. Leve-os para casa. Em seguida, cuspiu um jato de sangue. Já estamos em casa, você já nos deu um lar. Olhe para esse castelo, esse lugar. Você conquistou para nós, se importou conosco. Os prateados serão eternamente gratos e eu jamais te esquecerei, e farei ele sempre lembrar do grande Dailen que o avô dele foi. Eu te amo, pai, sempre o amarei. Disse ela aos prantos. Amon olhou para a imensidão daquele enorme e belo castelo e no canto de seus olhos escorreu uma pequena lágrima, junto dela veio um discreto sorriso. Então os olhos dele começaram a voltar ao normal, ele os fechou e soltou seu último suspiro. Freya o abraçou, enquanto chorava. Do lado de fora do castelo, os soldados moribundos começaram a cair um a um. Isso só poderia significar uma coisa: Amon estava morto. Nos olhos do exército dele, via-se espanto e medo. Logo eles começaram a se ajoelhar e se render. Já no rosto dos humanos e seus aliados, via-se um alívio em volta de alegria. Eles começaram a comemorar e se abraçar. Do meio dos grandes portões do castelo se viu sair uma figura feminina, Freya, que caminhava sozinha.
Seus olhos estavam inchados como quem tivesse chorado por um tempo, seu vestido sujo, e em suas mãos, ela carregava a coroa ensanguentada de Amon. Todos se reuniram em volta dela. A rainha Gida caminhou até ela e pegou gentilmente a coroa de suas mãos. Pobre criança, você sacrificou muito hoje. Seu coração pode estar partido, mas seu sacrifício será sempre lembrado. Princesa Freya Gida Valkyria Sen, a última descendente da antiga dinastia. Por milênios a dinastia Sen governou os prateados. Hoje, não será diferente. Esta coroa é sua por direito. Disse a rainha. Em seguida, colocou a coroa de Amon sobre a cabeça de Freya. Vida longa à rainha Freya Gida Valkyria Sen, que ela governe sobre seu povo com sabedoria. Exclamou a rainha da folha. Vida longa à rainha. Começaram a gritar as pessoas em volta dela, enquanto se ajoelhavam. A partir de hoje, não haverá mais guerra. Todos viverão em paz. Não farei de ninguém prisioneiro. Os blatos voltarão para suas terras, e os humanos poderão descansar sem se preocupar, pois nenhum mal chegará a eles. Essa é a minha promessa enquanto eu viver. Lutarei para que a paz reine em Domum. Exclamou Freya. Capítulo 25. O Jardim das Borboletas. Debaixo de uma grande árvore estavam reunidos muitos Dailans para apreciar o casamento do príncipe. Os convidados se sentaram em bancos de madeira esculpidos de grandes troncos. Eles formaram duas fileiras deixando um corredor no centro. Primeiro entraram alguns músicos tocando flautas de diversos tipos de instrumentos que anunciavam a entrada do noivo. Logo após, eles chegaram à frente aos pés da grande árvore. Adriel entrou junto de sua mãe. Ela não usava sua coroa neste dia para que seu posto não ofuscasse o brilho de seu filho, este que vestia vestes brancas. Quando ele chegou à frente, os músicos começaram a tocar novamente e várias dançarinas entraram usando coroas de flores na cabeça, e carregando enormes cestos de pétalas. Conforme dançavam, elas jogavam as pétalas por toda a parte do corredor. Quando chegaram em frente, os músicos mudaram a música para uma melodia mais suave e no fundo do corredor veio Gaia usando um lindo e delicado vestido branco. Ela também possuía um lindo arranjo de flores na cabeça e um delicado buquê, acompanhada de seus dois irmãos. Ela caminhava pelo corredor. A cada passo que dava fazia o coração de Adriel bater mais forte. Ele abriu um grande sorriso ao vê-la. Ela estava realmente deslumbrante mesmo em trajes simples e delicados. Mas dessa vez ela deixará Merida arrumá-la. Gaia já era uma bela Dailan, porém em trajes de noiva ficara ainda mais. Ao chegar à frente, Aldo e Galadriel beijaram a testa de Gaia e a entregaram para Adriel. Para você entrego um dos meus bens mais preciosos, minha caçula. Disse Galadriel cumprimentando o príncipe. Cuide bem da minha irmã, hein? Eu tô de olho. Disse Aldo soltando uma piscadela ao príncipe fazendo-o rir. Pode deixar, eu cuidarei bem dela. Disse Adriel sorrindo. Então o sacerdote começou a cerimônia. Estamos aqui para celebrar o amor entre dois jovens. Há muitas coisas neste mundo em que podemos compreender e manipular, mas o amor não é uma delas. Não escolhemos por quem vamos nos apaixonar, porque ele flui naturalmente e não temos o controle sobre isso. A única coisa que podemos escolher é se vamos ou não permanecer do lado daqueles que amamos. E, hoje, estes jovens decidiram ficar juntos e estamos aqui para celebrar essa decisão. Afinal, não é uma escolha fácil, mas estamos muito felizes por vocês. O sacerdote tirou do bolso uma pequena semente e juntou as mãos dos dois. Na mão de Gaia ele colocou a pequena semente e a cobriu com a mão de Adriel. Então continuou. O amor, ele é como uma semente. Ele nasce naturalmente e não podemos controlar isso. Porém, se essa semente vai germinar e se tornar uma grande árvore, ou se ela for crescer por pouco tempo e em breve secará, isso dependerá da forma em que ela for cuidada. Se você quer que algo cresça e floresça, não deve regar apenas um dia, mas todos os dias. No começo pode ser difícil, pois ela será uma muda fraca e se abalará facilmente, portanto precisa de ainda mais cuidado e proteção. Mas se for cuidada da maneira certa ela crescerá e se tornará grande e forte. Mesmo que os vendavais e grandes tempestades passem, ela permanecerá intacta, pois suas raízes estão tão fundas que não pode mais ser abalada. Como o costume do nosso povo, essa semente agora representa o amor de vocês que hoje é declarado. Vocês deverão plantá-la no jardim da casa de vocês, e deverão cuidar dela, assim como deverão cuidar um do outro. Agora, chegou a hora de fazerem a promessa publicamente. Quando o sacerdote disse isso, a música começou a tocar, e Merida junto da irmã de Adriel entraram com uma caixinha cada uma.
Nelas tinha um colar que os noivos fizeram um para o outro. Então eles colocaram o colar um no outro como prova da união deles e, então, beijaram-se, fazendo todos aplaudirem. Por dias houve muita festa e celebração ao casamento do príncipe. Algum tempo depois, estavam de volta em Pópolis os viajantes junto de Galadriel e o príncipe Adriel e se reverenciavam perante a rainha Agatha Brant. Vejo que obtiveram êxito na missão de vocês, eu os recompensarei como prometido, digam-me o que eu querem. Majestade, eu não quero nada de grande valor, apenas uma semente de uma das flores do seu jardim, para que eu plante em minha casa e sempre me lembre da paz entre os povos. Disse Gaia se reverenciando. Que assim seja. Pode escolher a que mais lhe agradar. Respondeu a rainha. Eu não quero nada, majestade, apenas que conceda o desejo de Frederic. Disse Merida. Em seguida Frederic foi até a frente e se prostrou à rainha e disse, eu quero que me liberte dos meus serviços a você, majestade, e eu possa me casar com minha querida Merida. Não sou mais imortal, portanto não tenho mais grande valor. Vejo que encontrou algo melhor que a imortalidade. Sorriu a rainha olhando para Merida. Seu desejo será atendido. A partir de hoje Frederic Tudor não serve mais a mim nem a este reino. Era costume de muitos reis darem terras e transformarem em lordes seus soldados que foram heróis em alguma guerra. Eu não quero isso, mas peço que eu seja dispensado de minhas funções, e possa ter uma vida simples. Não me preocupo com o ouro, caso, Vossa Majestade, tinha em mente nos presentear com riquezas, eu gostaria que presenteasse minha amiga Tess. Pediu Lars. Meu jovem, você merece muito mais que uma vida simples, mas se esse é seu desejo, então venha me visitar, pois sentirei sua falta. Respondeu a rainha. Onde está Tess? Tess se apressou e se ajoelhou. Aqui, majestade. Pelos seus esforços ganhará um baú de moedas de ouro, pela súplica de seu amigo ganhará outro. Disse a rainha. Os olhinhos de Tess brilharam ao ver os 2 baús chegando sendo carregados por soldados. Mas alguém vai querer ouro? Perguntou a rainha. Então Aldo e Dru se ajoelharam na sua frente, e ela ordenou que trouxessem um baú para cada. E vocês, meninas? Perguntou a rainha Freya, Eudora e Helena. Eu apenas desejo voltar para casa, e que nossos povos continuem sendo aliados. Disse Eudora. Há 1000 anos que nossos povos são aliados, pretendo que permaneçam assim. Ignis esteve presente no começo e agora no fim desta guerra. A história é mesmo muito interessante. Volte para casa, querida. Seu povo deve estar orgulhoso de você. Tenho certeza de que aguarda ansiosamente. Disse a rainha. Em seguida, Helena foi à frente. Também não desejo nada além de voltar ao meu vilarejo. Disse Helena. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi um prazer conhecê-la. Venha me visitar quando quiser. Disse a rainha sorrindo. Então a gata olhou para Freya. Ela estava vestindo trajes nobres e portando em sua cabeça a coroa fundida de seu pai e sua mãe. Da última vez que nos vimos você era apenas uma menina, hoje vejo uma rainha. Quem de fato você é? Perguntou a rainha. Sou Freya da Valquíria Sen, a última descendente da antiga dinastia de prata. Agora sou a rainha dos prateados. Não se preocupe, majestade, eu venho em paz. Se vem em paz, então o que a trouxe de tão longe, rainha de prata? Até hoje não conheci nenhum representante de prata que não viesse aqui para tomar este reino. Continuou a rainha gata. Há mais de 1000 anos essas terras eram povoadas por prateados, onde você se senta, majestade. Um dia sentou meu avô e muitos que vieram antes dele. Nem eu e nem você estávamos vivos na época para saber como tudo aconteceu, mas é um fato que os prateados foram expulsos de sua terra natal. Eu poderia vir aqui para pedir retaliação como outros fizeram, mas muito sangue já foi derramado. Eu não quero mais viver nesta guerra em que nasci. Eu poderia dizer que essas terras são minhas e do meu povo, mas tanto você quanto muitos dos seus antepassados nasceram aqui. Essas terras também os pertencem. Dumum é nossa casa. Eu apenas suplico humildemente para que meu povo seja livre e possa andar por essas terras novamente. Não quero muito, apenas pequenos assentamentos onde possam plantar e colher, viver suas vidas em paz e em segurança. Eu me responsabilizo por cada um deles. Para você pode parecer algo pequeno, mas para nós o tempo passou diferente. Muitos ainda se lembram de como eram suas vidas aqui e ansiaram a cada dia nesses 1000 anos em estarem aqui novamente. Se conceder isso, eu darei livre acesso aos humanos para conhecerem as montanhas cinzentas. Sei que muitos sonham em conhecer a neve.
Seriam muito bem tratados e estariam todos sob minha proteção. Parece um acordo justo. Em nome da paz entre os povos eu aceitarei sua proposta de rainha para rainha. Terá que me dar a sua palavra que nenhuma gota de sangue será derramada. Então eu darei a minha, que, enquanto eu viver, a paz reinará entre nós. Tens a minha palavra, majestade, de rainha para rainha. Então elas assinaram um tratado. Alguns pedaços de terra seriam cedidos para assentamento dos prateados, e os humanos que gostariam de viajar teriam livre acesso às montanhas cinzentas contendo próprios assentamentos por lá. Esse tratado ficou conhecido como a Carta Branca do Leão Dourado e da Rainha Prateada. Antes de todos saírem do palácio, o grupo se reuniu uma última vez para se despedirem. Vou sentir a falta de vocês, venham quando puder a Ignis, vou amar receber vocês lá. Disse Eudora. Também podem ir quando quiser no Reino da Folha. Disse Gaia. Aí, eu já estou com saudades de vocês, desculpa, gente. Disse Merida emocionada, tentando segurar as lágrimas, enquanto abanava o rosto com as próprias mãos. Ah, mas você está em boa companhia, o maior sábio de Domum. Disse Dru para ela. Ah, que isso, nem sou tudo isso. Disse Frederico fingindo não ter gostado do elogio. Ah, vem cá. Disse Dru, em seguida o abraçou levantando do chão, fazendo o sábio se desesperar e todos rirem. Foi um prazer conhecer vocês, eu guardarei todos no meu coração. Vejo vocês na próxima viagem. Disse Helena sorrindo. Eles se abraçaram e se despediram e cada um seguiu seu rumo, ficando apenas Freya no palácio. Gostaria de mais alguma coisa antes de partir? Perguntou a rainha gata. Sim, eu gostaria de conhecer o jardim interno do palácio. Respondeu Freya, a gata sem entender muito bem o porquê da simplicidade do pedido, conduziu Freya até o jardim. Freya parou à porta e por uns instantes contemplou os belos ramos que cresciam pelas paredes de pedra. A grama era o verde mais vivo que ela já tinha visto e havia belas flores de todos os tipos espalhadas por todos os lados. Borboletas voavam por toda parte, então Freya começou a caminhar pelo jardim. A cada belo lugar que olhava ela quase conseguia enxergar claramente seus pais e crianças correndo felizes por todos os lados. Seu coração ficou quentinho. É mesmo lindo, papai. Disse baixinho a si mesma, emocionada deixando que uma lágrima rolasse pelo seu rosto. Eudora voltou para Ignis junto de Galadriel, o qual se afeiçoaram durante a viagem de volta às terras verdejantes. O povo de Ignis os recepcionaram muito bem, e logo Galadriel a pediu em casamento. Já Aldo e Tez compraram um navio como haviam combinado e levaram o velho amigo Blato de Aldo junto de seu neto. Eles seguiram viajando e desbravando os mares. Lars decidiu ir a Caelum onde Helena morava, por lá eles se casaram e tiveram uma vida simples como queriam. Gaia voltou para o Reino da Folha junto de Adriel. Merida e Frederic viraram conselheiros de Freya e foram morar nas Montanhas Cinzentas. Dru deu sua recompensa à sua avó para que ela cuidasse do seu povo. Mas a pedido de Freya ele tornou-se seu guardião, e partiu para as Montanhas Cinzentas. Freya, por sua vez, governou com sabedoria. Algum tempo depois, os prateados vieram para as terras verdejantes e chegaram aos assentamentos. As crianças corriam pelos campos maravilhadas com tanta fartura e beleza. Já os mais idosos choraram ao reencontrar as terras que viveram quando criança. Ali eles construíram suas casas e viveram em paz.